Deus abençoe vocês. Meu nome é João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Hoje nós vamos apresentar a Bíblia de Estudo Conselheira, Acolhimento, Reflexão e Graça. Esta Bíblia que é editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? E é uma Bíblia muito interessante, porque é uma Bíblia que tem estudos voltados aí para o aconselhamento cristão, né? Então as notas de estudo dessa Bíblia e todos os recursos dela são voltados para aqueles que exercem essa função na igreja, né? A função de aconselhador, né? Discipulado. Então uma Bíblia muito interessante, né? A Sociedade Bíblica do Brasil lançou ela em partes, né? A gente tinha, por exemplo, o Novo Testamento, tínhamos alguns livros separados, né? Aí no ano de 2019, ela lançou de uma forma completa esta maravilhosa Bíblia de Estudo. É uma Bíblia em duas cores, né? Vocês podem perceber, preto e verde, tá? Temos aqui as letras em baixo relevo, né? Uma Bíblia relativamente um pouco grande, mas é uma Bíblia que ela não é tão grossa, né? Olha só, ela tem cerca aí de 1900 páginas e é uma Bíblia com um acabamento excelente. Temos aqui dois marcadores de texto, né, na cor preta e verde, e as bordas das páginas na cor prata, né? Então vamos lá conhecer os recursos desta maravilhosa Bíblia de Estudo, uma Bíblia que tem me ajudado muito nessa parte de aconselhamento, né? Aí nós temos aqui essa parte aqui de encadernação. Temos também aqui uma folha de rosto, né? Acolhimento, reflexão e graça, Bíblia de Estudo Conselheira. Temos aqui uma segunda folha de rosto. Em seguida temos a ficha catalográfica. Olha só. Esta Bíblia leva o texto Nova Almeida Atualizada, conhecido aí como NAA. É uma revisão aí da tradução Almeida Revista Atualizada. Olha só. Aí temos aqui o ano da produção dessa Bíblia, 2019, né? Temos aqui os editores. Temos aqui várias informações com relação à editora. Se vocês ouvirem barulho de carro, moto passando, é porque o local que eu estou gravando aqui tem uma janela bem grande aqui, mesmo fechando, o barulho ainda fica meio que ensurdecedor, né? Em seguida temos aqui também uma apresentação da Bíblia de Estudo Conselheira, o índice geral, apresentação da Bíblia de Estudo Conselheira, índice de quadros, apresentação da Nova Almeida Atualizada e o índice com os livros do Antigo, Novo Testamento, e aí temos no final alguns recursos. Temos aqui o índice dos quadros, né? Então essa Bíblia possui aí vários quadros espalhados pelo texto bíblico, quadros com um enfoque na parte de aconselhamento, né? Então olha só, abrindo a Bíblia, aconselhamento e campanha na cruz, está tudo em ordem alfabética. Olha só, olha a quantidade de quadros com estudos. Vocês vão perceber que praticamente todas as páginas desta Bíblia vão possuir estudos para a área de aconselhamento. Olha só a quantidade. Aí temos aqui o índice de quadros, né, mas aí em ordem canônica. Então, por exemplo, Gênesis 1, vocês vão encontrar 3 quadros com estudos. Olha só, relevo da Palestina, abrindo a Bíblia, criação, evolução e aconselhamento. Aí, alimentação humana, e aí continua, Gênesis 2, 3, 4. Olha só a quantidade de estudos. Já na ordem canônica, para você encontrar o estudo que você precisa, para você estar aconselhando pessoas aí trabalhando nesta área. Temos aqui uma apresentação da tradução Nova Almeida Atualizada, que é a tradução desta Bíblia. E aí entramos no Antigo Testamento, temos de início aqui um mapa, né, com o relevo da Palestina. Temos uma introdução ao livro de Gênesis. Todos os livros vão possuir essa introdução. Não é uma introdução tão exaustiva, né, mas te dá boas explicações. E aqui nós já entramos no texto bíblico, já temos aqui o primeiro quadro com estudos.
tá? Então são quadros aí que você encontra ótimos estudos para você estar aplicando no aconselhamento pastoral, né? E assim, sucessivamente, você pode usá-lo da melhor maneira possível. Olha só, texto bíblico em 2 colunas, notas de estudo também em 2 colunas, sempre as notas de estudo vão estar na cor verde, tá? Então essa Bíblia ela utiliza a cor verde aí como uma cor padrão. Geralmente a SBB utiliza a cor azul, vermelha, né? Nesse caso aqui a cor verde. O texto bíblico dividido aí em 2 colunas, temos aqui o nome do livro com o seu capítulo, isso aqui facilita, né? Na hora de procurar, eu sempre falo isso, né? Todas as Bíblias de estudo poderiam ter esse recurso. E aí o número da página na parte central. Ela não possui referências cruzadas e também não possui concordância bíblica. Olha só, praticamente todas as páginas vocês vão encontrar esses quadros aqui explicativos. Olha a quantidade de notas de estudo. É uma Bíblia que possui muitas notas de estudo, tá? Particularmente gostei muito. O texto Nova Almeida Atualizada é um texto que me agrada. Eu, como padrão, né, na igreja em que eu participo, nós utilizamos o texto Almeida Revista Atualizada, então eu gostei muito desta atualização do texto, né, com uma linguagem mais moderna, né, eles retiraram os arcaísmos, deixou um texto bem tranquilo de leitura. Olha só, já estamos aqui caminhando pelo texto bíblico, né, isso aqui é texto bíblico, olha só. E aqui são estudos. É uma Bíblia que possui muitos estudos. Olha só. Ainda nós estamos aqui no capítulo 2. Olha a quantidade, né? Temos aqui esse quadro explicativo e olha a quantidade das notas de rodapé. Vocês podem estar pausando o vídeo aí para poder ler um pouquinho aí dessas notas de estudos. Explicações voltadas para o aconselhamento. Então você que trabalha, né? Você que atua na sua igreja nessa parte de aconselhamento, nessa parte de discipulado, você lida com pessoas, né? Você que é psicólogo e atua aí na sua igreja nessa parte aí de aconselhamento, te recomendo essa Bíblia de estudo, vai te ajudar muito, porque ela possui ótimos recursos e ótimos estudos na parte de aconselhamento. Dilúvio em números, olha só. Temos aqui um estudo bem interessante. Vou estar pulando aqui um pouquinho, porque na verdade essa Bíblia ela vai ter basicamente isso, né? Ela não vai ter tantos outros recursos diferentes. Basicamente vocês vão encontrar estudos doutrinários, na verdade estudos voltados para o aconselhamento, tá? Alguns são doutrinários também, né? E texto bíblico junto com as notas de estudo no rodapé da Bíblia. O tamanho da letra é um tamanho bem confortável, né? Particularmente eu gostei do tamanho da letra desta Bíblia. Um outro detalhe, né? Sempre que essa Bíblia ela tem um diálogo, né? No caso a tradução Nova Almeida Atualizada, né? Sempre num diálogo, uma frase de alguém, vocês vão encontrar outra versão aqui, ó. Então achei isso muito interessante na Nova Almeida Atualizada. Olha só, temos aqui mais um quadro, Limites na Sexualidade. Então basicamente ela vai apresentar aí muitos estudos. Olha só, estou aqui em Levítico 21, né? Olha só, até que Levítico ela não tem muitos estudos, né? Tem várias notas de estudo também, mas eu falo esses quadros explicativos, aprendendo a festejar. Olha só, para você estar aconselhando alguém aí que gosta de farra, né? Então tem estudos voltados para isso. Saúde no descanso, olha só, isso é bem interessante, né? Nós que vivemos aí num mundo tão estressante, né? Onde as pessoas estão se estressando, estão cada dia piores psicologicamente falando, né? Então, estudos que valem a pena. Aqui nós encerramos Levítico, entramos no livro de Números. Todos os livros vão possuir essa introdução, tá? E aqui nós entramos aí no texto bíblico com as suas notas de estudo no rodapé. Aqui nós estamos já no livro de Isaías. Olha só, a diagramação da página ficou muito bem feita, né? O espaço das margens, né? É uma Bíblia muito interessante. Eu gostei demais dessa Bíblia, eu tenho usado ela em algumas aulas de discipulado. E olha, tem me ajudado muito.
tanto a linguagem, né, a tradução Nova Almeida atualizada, como também as notas de estudo. E não é uma Bíblia difícil, né, de você estar levando para a igreja, porque não é uma Bíblia pesada. Olha só, tem aqui um estudo em Isaías, características das profecias. Então, um estudo bem interessante, né, trazendo aí o tempo, a respeito dos propósitos, visões. Olha só, um estudo bem legal aqui em Isaías. Vamos estar pulando um pouquinho aqui. Vamos estar indo aqui para Jeremias. Olha só, Jeremias capítulo 7. Olha só, encontramos mais 4. Então, praticamente todas as páginas vão possuir estudos, né? Ela utiliza dessa forma. Por exemplo, Jeremias 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece suas estações, a rolinha, a andorinha e o grou observa o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o dia do Senhor. Aí tem explicação aqui. A rolinha, a andorinha e o grou observa o tempo da sua migração. Ou seja, na nota de rodapé, eles pegam partes dos versículos, colocam e aí trazem explicação. Aqui também em outras falas registradas na Bíblia, como no livro de Jó, Deus mostra a grande sabedoria existente nos animais e inscrita na natureza em geral. O afastamento dos nossos corações do Criador acaba nos afastando também de toda a criação e nos fazendo perder a sabedoria para a vida neste planeta. Esse distanciamento nos embrutece, aumentando a prática da justiça na exploração econômica dos mais frágeis e promovendo assassinatos em todos os sentidos, tal como acontecia em Judá naqueles dias, né? Então, uma explicação aí do versículo, né? Vocês percebem que são notas aí voltadas aí para o aconselhamento e para a própria reflexão pessoal. Ela também trabalha desta maneira. Hora de chorar. Olha só, tem aqui um quadro explicativo, né? No livro de Jeremias. Jeremias era conhecido como o profeta chorão, né? Então, veio a calhar esse estudo aí no livro de Jeremias. Aqui nós já estamos em Oséias. Vamos ver aqui se tem mais estudos, né? Muitas notas de rodapé. Essa Bíblia possui muitas notas mesmo de estudos. Olha só. Aqui nós encontramos uma quantidade grande de notas, né, de estudo. Aí nós já estamos aqui no Joel, temos a introdução. E aí, o texto bíblico, 2 colunas, notas de rodapé, ela segue mais ou menos esse padrão aí em todas as páginas. Aqui nós estamos em Malaquias. Olha só, temos aqui 2 estudos, né? O bom sacerdote, o serviço do templo ontem e hoje, um estudo muito interessante a respeito daquilo que significa o templo para nós hoje, né? O templo de Jerusalém na época, né, do povo judeu, e qual é o seu significado para nós hoje. E aqui nós encerramos o Antigo Testamento, força para tempos difíceis, né? Olha só, você pode estar pausando o vídeo aí para poder ler este quadro explicativo. E aí nós encerramos o Novo Testamento, não temos introduções, né, aos 2 testamentos. Nós já entramos no Novo Testamento, temos um mapa aqui, né? Terra de Israel no Novo Testamento. E aí já entramos no Evangelho de Mateus, temos uma pequena introdução. E aí, texto bíblico, notas de estudo explicativas, né? Temos aqui um quadro já sobre genealogias. Olha só, temos mais um, a espada e a vida. E aí ela continua trabalhando texto bíblico, notas de rodapé, notas de estudo, né? Vamos aqui ler alguma nota aqui, ó. Lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram. Jesus também era capaz de chorar pelas pessoas. Aí tem aqui referências bíblicas também que Jesus chorou, né? Que estão descritas na Bíblia. Veja como a felicidade se encontra no lugar oposto ao que esperamos. Isso acontece por causa da existência do reino do céu, que aqui ainda não é evidente, mas o qual Jesus conhecia muito bem, porque serão consolados. Haverá essa mudança radical no futuro, quando Deus inverter e consertar as coisas. Então tem uma explicação aqui baseada, né, nessa parte terapêutica, né, para você que trabalha com discipulado, para você que trabalha na parte de aconselhamento. Temos aqui um quadro ainda em Mateus, a oração do Pai Nosso, quadro bem interessante. E aí estamos aqui naquela parte do Sermão do Monte, né? Temos aqui aquela passagem, né,
Os dois fundamentos que eu gosto muito, aquele que constrói a sua casa na rocha e o que constrói na areia, né? E qual é a consequência dessa construção? Vamos ver se tem uma nota de estudo aqui com relação a isso, né? Olha o versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Às vezes ouvimos que construir a casa sobre a rocha significa basear a nossa vida em Cristo. Isso é bom, mas aqui no final do Sermão do Monte, Jesus está sendo bem mais específico. Todos ali presentes ouviram esse sermão. Alguns dos ouvintes colocariam tais ensinamentos em prática em sua vida, isto é, construiriam sua casa sobre a rocha. Outros, porém, continuariam vivendo da mesma maneira que antes, isto é, construíram sobre a areia. Externamente não vemos nenhuma diferença, porque ambos vivem na casa que construíram. Somente na hora das dificuldades, das tempestades, é que a diferença aparecerá. Quem logo começou a praticar o que Jesus ensinou, aprendendo a ser filho do Pai Celestial, sobreviveu às tempestades. Por outro lado, quem seguiu vivendo tal como antes, não resistiu às dificuldades, ruindo, afundando junto com a sua falsa sabedoria. Olha só, interessante essa nota de estudo. E aí nós continuamos no texto bíblico, né, com as suas respectivas notas de estudo e quadros explicativos em praticamente todas as páginas, aí no caso do Novo Testamento, né? Olha só. Temos mais um aqui, misericórdia e sacrifícios. Então, uma Bíblia que vai te ajudar nessa parte de aconselhamento. O interessante, né, estamos aqui no livro de Atos, é que tem algumas notas bem específicas, né? Olha só. Fica marcado para sempre o quadro da totalidade do campo visual dos humanos. Por outro lado, a ascensão do ressuscitado, que traz a visão belíssima da língua figura humana que se encontra abençoando enquanto se esconde ao subir entre as nuvens. Por outro lado, um corpo que perdeu sua conexão com a vida e que, diferentemente do primeiro, se funde na sequidão da terra solitária. Então ela tem algumas notas específicas e cor diferente aqui no caso do livro de Atos, né? Eu achei isso interessante também, tá? E aí ela vai seguindo, mesmo padrão, temos um outro estudo, ressurreição, santidade e coragem, um estudo muito interessante também. Estamos aqui em 1 Timóteo, temos a introdução, texto bíblico, temos aqui um quadro, as epístolas pastorais. Vocês perceberam que é uma Bíblia que não tem tantos recursos diferentes, né? Ela é basicamente texto bíblico, notas de rodapé com estudos, né? E temos aqueles quadros como este, né? Cuidando de si mesmo. Ela não vai possuir muitos mapas, né? Vocês viram que tem 2 mapas praticamente, né? Ela tem alguns outros pequenos mapas aí junto ao texto bíblico. Bom, aqui continuando, né? Temos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha só a introdução. Você pode estar pausando o vídeo aí para poder estar lendo. Aí já entramos no texto bíblico, né? É uma Bíblia essencial para quem atua na área de aconselhamento, tá? Ela possui notas de estudo muito interessantes para poder nos ajudar aí no discipulado, no aconselhamento. Olha só, mais um quadro, a disciplina na igreja. Olha a quantidade de notas, né? Aqui de 1 Coríntios, né? Tudo isso aqui é nota de estudo. A renovação da sexualidade em Cristo. Olha só. Então, como eu disse anteriormente, né? Os recursos dela são esses, né? Texto bíblico, notas de rodapé com comentários de parte dos versículos e também aqueles quadros explicativos, né? Ver se eu acho mais um aqui. Olha só, temos 2. Vida cristã e costumes seculares, a ceia do Senhor. Então, ela basicamente vai nos trazer estes recursos, né? Temos aqui o capítulo 12, versículo 1. Aí temos aqui o versículo, né? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Aí temos aqui um comentário. Eu vou ler mais um comentário aqui. Eles colocam partes do versículo, né? E aí comentam.
Os dons espirituais não devem ser assunto de brigas e divisões, e Paulo queria que a igreja estivesse informada sobre eles. Os assuntos do Espírito Santo não são inimigos do entendimento ou do conhecimento. Devemos entender do que se trata e ter uma informação adequada, bem como dar espaço para outras interpretações, né? Então há alguns na igreja que creem na continuidade dos dons, outros que não creem, né? Então não pode ser motivo de discórdia, né? Temos que examinar as escrituras e verificar aí qual é realmente o real significado, né? E algum outro irmão tem uma interpretação um pouco diferente. Essa Bíblia não defende teologia A ou B, ela é neutra nesse assunto, apresentando as duas questões, né? Tanto os continuistas como também os cessacionistas, né? Continuistas são aqueles que creem na continuidade dos dons e os cessacionistas são os que não creem. Temos aqui o finalzinho de 1 Coríntios, né? Capítulo 16, e aí nós já entramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, aqui nós estamos em Apocalipse, temos uma introdução até grande deste livro. Aí nós já entramos aqui no texto bíblico. Olha só, temos aqui a alma do Apocalipse, um estudo doutrinário. Aí vamos continuar. Olha a quantidade de notas de estudos, né? Apocalipse 3. Olha aqui, temos um mapa, as 7 cartas à igreja. Tem aqui uma explicação, né? Bem interessante. Aqui nós chegamos ao final de Apocalipse. Então encerra-se o texto bíblico. Aí temos alguns poucos recursos no final. Por exemplo, temos aqui pesquisa por assunto, né? Esse índice foca mais em situações de necessidade e problemas. Temas mais comuns e abundantes na Bíblia, como amor, paz, justiça, etc., não aparece aqui. Sugerimos procurá-los no índice alfabético dos quadros temáticos. Então tem aqui alguns temas, né? Por exemplo, ansiedade, e aonde existem notas relacionadas a esse tema, ansiedade. Tem Gênesis 8:10, Êxodo 28:30 e assim sucessivamente por toda a Bíblia. Então é um índice aqui bem interessante, né? Por exemplo, aqui temos como depressão, aí temos aqui outras passagens, ou várias passagens que falam a respeito da depressão, e também os quadros presentes aí no texto bíblico, que também vai te apresentar este tema, tá? Então, aqui no final nós vamos encontrar esse recurso. Aí depois aqui nós temos uma parte de agradecimentos, né? Temos também, deixa eu folhear aqui, tem mais uma outra informação aqui, a equipe de redatores, né? Olha só. Então, temos aqui pastores, né? E também terapeutas, psiquiatras, psicólogos, cristãos, tanto do Brasil como também de fora do Brasil. Aí temos aqui agradecimentos. Aí temos aquela parte de propaganda da SBB e encerramos então os recursos desta maravilhosa publicação.